Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, meus queridos filhos, nós vamos iniciar hoje, então, estas nossas catequeses e, em cada sermão, nós vamos apresentando um tema, quer de catecismo, da doutrina católica, quer da espiritualidade. Como nós estamos no mês do Sagrado Coração de Jesus, inclusive estamos dentro da 8ª do Sagrado Coração de Jesus, a festa do Sagrado Coração de Jesus foi na última sexta-feira e nós ainda estamos vivenciando a 8ª. Esse domingo terceiro domingo depois de Pentecostes e o domingo dentro da 8ª do Sagrado Coração de Jesus. Nós vamos abrir então essas nossas catequeses falando sobre, e esse vai ser o nosso primeiro tema, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. É o nosso primeiro tema de espiritualidade. Então, a devoção do Sagrado Coração de Jesus. Nós vamos começar falando, é claro, não podemos falar da devoção ao Sagrado Coração de Jesus sem falar de Santa Margarida Maria Alacoque. Foi ali que começou toda a propagação desta devoção. Espiritualmente, nós poderíamos dizer que essa devoção é bem mais antiga, naturalmente, porque começa lá na cruz, como nós ouvimos, inclusive, do Santo Evangelho, no momento em que o soldado espeta com a lança o coração de Nosso Senhor e ali jorra sangue e água. Sinais do seu amor, sinais dos sacramentos, símbolo do batismo e símbolo da Eucaristia, e, é claro, da grandiosidade da misericórdia de Deus para conosco. Também temos aquela imagem bem emblemática e muito piedosa da última ceia, quando o apóstolo e evangelista São João reclina a sua cabeça no peito de Jesus, o primeiro gesto de uma devoção ao Sagrado Coração de Jesus, nós já podemos perceber aqui. Um simples gesto, mas um gesto de carinho, quando São João deita a sua cabeça no peito de Jesus. Poderíamos dizer, ali já estava começando a nascer, a brotar assim a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Bom, mas vamos falar com Santa Margarida Maria Alacoque, é que a devoção toma o impulso e que chega nos moldes que nós a conhecemos hoje. Então nós vamos começar falando de Santa Margarida Maria, onde a sua festa litúrgica é celebrada no dia 16 de outubro. Ela nasceu na França no ano de 1647, teve uma infância e uma adolescência bem difícil, sofrida, era órfã, e por ser órfã foi criada num convento de Irmãs Clarissas. E ali foi recebendo, claro, a graça de Deus proporcionou que através dessas religiosas ela fosse recebendo instrução na fé, fosse aprendendo a amar a Nosso Senhor, a amar a Santa Igreja, a amar os sacramentos, embora ela tivesse uma doença que era desconhecida na época e que a fazia sofrer muito. No entanto, Santa Margarida jamais murmurou, aproveitou a ocasião da doença como uma penitência e como mortificação, oferecendo isso em sacrifício a Deus Nosso Senhor e sofrendo pacientemente, sofrendo com diligência nessa enfermidade. Mais tarde, resolveu consagrar-se à Santíssima Virgem Maria e foi na ocasião em que ela fez a sua consagração a Nossa Senhora que, por intercessão da Santíssima Virgem Maria, sua doença foi totalmente curada. Obviamente que ela ficou muito grata e dedicou-se ainda mais ao estudo da Santa Religião e também a viver uma vida mística, uma vida de oração e, sobretudo, de culto ao Santíssimo Sacramento.
passava muito tempo em adoração ao Santíssimo Sacramento e, de forma específica, diante do Santíssimo Sacramento, ela cultivou a devoção ao coração eucarístico de Jesus. Muito interessante isso, porque aqui já começa uma abertura para aquilo que viria depois, né? Então, na sua adoração pessoal ao Santíssimo Sacramento, ela se dirigia a Nosso Senhor no Santo Tabernáculo como o coração eucarístico de Jesus e prestava sua adoração a Nosso Senhor nesta forma, o coração eucarístico de Jesus. Foi a partir daí, então, que ela começou a ter revelações divinas sobre o coração de Jesus e sobre a sua divina misericórdia. O que veio a acontecer, na realidade, num momento muito oportuno, né, ali no século XVI. Por que isso foi no momento oportuno? Por que a devoção do Sagrado Coração de Jesus apareceu e ganhou força, cresceu da igreja num momento muito oportuno? Porque foi precisamente nesse mesmo século, nesse mesmo período, em que surgiu e crescia, se expandia cada vez mais, uma heresia, uma grande heresia chamada de jansenismo. Deus, então, veja bem que na grande sabedoria, na infinita sabedoria de Deus nosso Senhor, ele suscita uma devoção que vai precisamente combater a heresia do jansenismo. Para a gente poder entender um pouquinho melhor isso, tá bom, padre, mas como que a devoção do Sagrado Coração de Jesus foi capaz de combater a heresia do jansenismo? De que maneira? Afinal de contas, o que é o jansenismo, né? Como é que a gente vai entender como que a devoção do coração de Jesus foi capaz de combater tal heresia, se a gente não entende primeiro, não sabe o que é essa heresia? Então vamos lá, vamos dar uma pausa na nossa história da devoção ao coração de Jesus para fazer um pequeno parêntese sobre a heresia do jansenismo. O que é o jansenismo? É chamada assim, essa heresia, porque ela foi fundada por um bispo. Um bispo, sim. Aliás, eu faço aqui um comentário muito interessante. Eu estava conversando com Dom Rodrigo, e surgiram vários temas durante a nossa conversa, mas, curiosamente, observe que a maioria das heresias, para não dizer todas, elas surgem nos meios religiosos. Não vem por parte dos leigos, é sempre um monge, um padre, um bispo. É impressionante isso. Como é que o demônio ele tenta destruir a igreja de dentro há séculos? Então vejam que o que aconteceu aí na crise do concílio. Muita gente diz, e com razão, mas a igreja já estava infiltrada já há muito tempo. O Concílio Vaticano II e tudo isso que a gente está vendo aí, isso é só o florescer da planta, tá? Mas essa semente, essa planta já estava enraizada aí há muito tempo. Então é muito curioso a gente observar isso. Pois é um bispo chamado Cornelius Jansen. Daí o nome da heresia ser batizada de jansenismo. Cornelius Jansen. Nascido no dia 28 de outubro de 1585, nos Países Baixos. Ele é o fundador da heresia do jansenismo. E o que afirmava essa heresia? Cornélio Jansen, esse bispo era devoto de Santo Agostinho. E ele então pegou um pouquinho da doutrina ensinada por Santo Agostinho. O problema é que ele deturpou a doutrina de Santo Agostinho. Santo Agostinho desenvolve o tema central da doutrina agostiniana sobre a questão da predestinação. O que é predestinação? O apóstolo São Paulo também fala um pouquinho sobre isso. Todos nós, Deus nos chamou todos à salvação. Todos fomos chamados à salvação. O problema é que por causa do pecado o homem se afasta da graça de Deus. Portanto, o homem, pela sua própria capacidade, não tem como chegar a essa graça. É Deus quem concede ao homem esta graça. No entanto, apesar do homem ser miserável, pecador, apesar do homem se afastar da graça de Deus, Deus concede a ele a oportunidade da
da sua graça, para que, através dessa graça, ele possa se reconciliar com Deus e voltar ao bom caminho. Eu estou falando muito resumidamente, tá? Muito resumidamente. É claro que tem muito mais coisa, muito mais termos teológicos, mas a gente não vai gastar tempo aqui nesse momento com isso. Basta a gente entender esse conceito principal. Então, o que ensinava Santo Agostinho? Deus chama todos à salvação, porém, infelizmente, nem todos abraçam essa salvação, se desviam dela, mas mesmo pecadores, mesmo miseráveis, mesmo indignos, mesmo assim, Deus ainda dá uma chance, uma oportunidade do homem que se desviou se reencaminhar e voltar à graça de Deus e se reconciliar com Deus. O bispo Cornélio Jansen pegou um pouco dessa doutrina de Santo Agostinho e deturpou isso. Ele falava que, parecido com Santo Agostinho, e aqui é uma coisa muito curiosa, porque, veja bem, a heresia, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu estava conversando contigo essa semana sobre isso, né? É um segundozinho, um pequeno deslize, não foi na mensagem do WhatsApp, para a gente cair na heresia. Porque, veja, ele pega algo que é semelhante ao que o Santo Agostinho diz, e ele reinterpreta mais de uma maneira deturpada. Então, ele pega a doutrina da predestinação que Santo Agostinho ensina, e ele fala também de predestinação, só que olha o que ele diz, que o homem já nasce predestinado, quer para a salvação, quer para a condenação. E não importa o que o homem faça. Não importa o que o homem faça. Não tem valor nenhum as obras. Portanto, olha que esta é a heresia do jansenismo. Aqueles que nasceram destinados à salvação, não interessa o que eles façam, vão ser salvos. E os que já nasceram destinados à perdição, não importa o que faça, vão se perder, vão para o inferno. Ou seja, o céu já está garantido para alguns e o inferno já está certo para outros, e não interessa, pode rezar, pode fazer o que você quiser, vai para o inferno assim mesmo, porque você já foi predestinado para o inferno. Ora, se aquela pessoa já nasceu predestinada ao inferno, vai fazer mais o quê? Vai fazer mais o quê? Ela se desanima totalmente, se desestabiliza e se desanima totalmente. Vou fazer mais o quê? Nem vou me esforçar. Se eu já estou predestinado, imagina, olha que loucura. Então o homem já nascia, segundo Cornélio Jansen, predestinado ao bem ou ao mal, ao céu ou ao inferno, e não importa assim as suas obras. Por isso ele pregava um extremo rigorismo moral. Um extremo rigorismo moral. Era uma coisa extremamente rigorosa, tem que viver a moral desse jeito e etc. É claro que nós temos uma obrigação, isso a gente sabe. A doutrina católica sempre ensinou isso, de viver segundo os costumes da moralidade, de forma que não desagrade a Deus, nosso Senhor, de forma que não ofenda, que não se afaste daquilo que Deus pede de nós. Mas se porventura o homem se desvia, ele tem a possibilidade de se arrepender, fazer penitência e voltar atrás e tentar corrigir os seus passos. Então, veja que essa doutrina que foi ensinada pelo bispo Cornélio Jansen, ela é um absurdo e, claro, que foi considerada pela Santa Igreja Católica como uma heresia. O Papa Inocêncio X foi o que primeiro condenou a heresia jansenista, na bula Cum Occasione, do ano de 1653. E outros dois papas confirmaram esta condenação. Então, assim, é herege mesmo, foi condenado, não tem jeito. Então, primeiro, o Papa Inocêncio X,
na bula Cum Occasione de 1653, depois também o Papa Alexandre VII e também o Papa Clemente XI. Todos esses três papas confirmaram e corroboraram, né, a excomunhão de Cornélio Jansen e a heresia do jansenismo. Ok, agora que a gente, vamos fechar o parêntese, agora que a gente já fez esse parêntese sobre o que é o jansenismo, o que tudo isso tem a ver com Santa Margarida Maria e com a devoção do coração de Jesus? Eu penso que a gente já consegue somar aqui 2 mais 2. Veja, no momento em que a heresia jansenista crescia, ou seja, uma heresia que dizia o quê? Que o homem não era capaz de se salvar, que o homem que nasceu predestinado para o mal vai viver no mal e não tem outra chance de se salvar. Em resposta a isso surge a maravilhosa devoção do Sagrado Coração de Jesus, que apresenta toda a misericórdia. É o coração misericordioso de Jesus, que oferece sim uma chance do homem se salvar. Oferece uma graça específica para que o homem possa se tocar, se arrepender, buscar a penitência, buscar a confissão e então alcançar a salvação. Deus suscitou justamente esta grande santa nesses tempos como resposta e como remédio contra o rigorismo que praticamente condenava todos, e a resposta foi a devoção ao coração misericordiosíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo. Entrando agora, então, mais especificamente na devoção ao coração de Jesus, qual é a finalidade da devoção ao Sagrado Coração de Jesus? Bem, a principal finalidade da devoção ao Sagrado Coração de Jesus é levar as almas ao amor divino e ao divino amor. Mas peraí, padre, não é a mesma coisa? Não. As palavras trocadas parece que tem o mesmo sentido, mas na realidade não. Levar as almas ao amor divino e ao divino amor. Levar as almas ao conhecimento do amor de Deus, portanto ao amor divino, e levar as almas ao divino amor, ou seja, a Ele mesmo. Levar ao próprio Senhor. Levar ao próprio Senhor. Então, levar a Ele, a intimidade com Ele, e levar as almas ao conhecimento do amor divino, ou a se refugiarem no amor divino. Então essa é a principal finalidade da devoção do Sagrado Coração de Jesus. E qual é o propósito de Deus com essa devoção? Qual é a intenção de Deus ao suscitar esta devoção? O propósito de Deus é tríplice, segundo Santa Margarida Maria. Primeiro propósito, atrair os corações mais endurecidos dos pecadores e assim retirá-los do abismo da perdição. Então, o primeiro propósito da devoção ao coração de Jesus, atrair a si os corações mais endurecidos e retirá-los do abismo da perdição, dando a eles a chance, a oportunidade de reconciliação com Deus e de salvação. Segundo, reconduzir as almas ao fervor e à caridade. Em tempos em que se vive tanta frivolidade, em tempos em que as almas vão esfriando, o amor vai esfriando, a caridade vai esfriando, então reacender a chama da caridade, reacender nas almas o fervor da caridade. E terceiro propósito, santificar ao mais alto grau as almas que viverem a fundo todas as exigências da sua consagração ao coração de Jesus. Então, é isto. Os 3 propósitos da devoção ao Sagrado Coração: atrair para a conversão os corações mais endurecidos pelo pecado, afervorar esses corações no amor de Jesus e santificá-los, santificá-los ao mais alto grau. Claro que isso traz de nós, para que esses 3 propósitos sejam cumpridos, e aqui é muito interessante, porque se por um lado é uma proposta de Deus
Toda proposta precisa ter uma resposta. Para toda proposta é necessário que haja uma resposta, senão essa comunicação não foi bem concluída. Tá? Ainda que seja uma resposta negativa. Eu posso te dizer, você quer tal coisa? E a resposta pode ser sim, ou então não. Né? E pronto, esse diálogo foi concluído com sucesso. Ora, se há uma proposta, mas não há uma resposta, então não houve diálogo. Então, para toda proposta, há uma resposta. Então, vejam que a proposta de Deus para nós é tríplice. São essas três as propostas de Deus, nosso Senhor, com esta devoção. Resgatar os corações mais endurecidos para restaurar neles, para restituir neles a graça que fora perdida. Afervorá-los na caridade e santificá-los. Agora, é claro, para que isso aconteça, nós também temos a nossa parcela de responsabilidade. Então, qual seria a nossa resposta a essa tríplice proposta? Então, vamos lá. Para melhor atrair esses corações endurecidos, a proposta da devoção é que nós busquemos expor e venerar com amor a imagem do Sagrado Coração de Jesus, seja em particular, veneração particular em casa, seja nos nossos altares, seja na nossa igreja. De maneira ainda particularíssima nas primeiras sextas-feiras de cada mês, e que nós nos consagremos a Ele com toda confiança. Então está aí o propósito das primeiras sextas-feiras. Depois, mais para frente, nessa catequese, a gente vai falar das 9 primeiras sextas-feiras. Então, a cada primeira sexta-feira do mês, fazer, pelo menos, sempre manter a devoção ao coração de Jesus, né? Sempre mantendo essa veneração, esse respeito, venerar a sagrada imagem de seu Sagrado Coração. É importante, é bom que se tenha em casa, que se faça a entronização, também vamos falar sobre isso, da entronização do coração de Jesus. Né? Comprei a imagem, vou botar lá na minha casa, tá bem, né? Mas o ideal seria fazer a entronização do Sagrado Coração de Jesus, de preferência levando o sacerdote até lá para fazer a entronização na casa e na família. Então, a devoção ao coração, à imagem do Sagrado Coração de Jesus, veneração, respeito à sagrada imagem, e nas primeiras sextas-feiras de cada mês, sobretudo, consagrar-se a Ele com toda confiança. E em troca, Ele promete afastar os castigos merecidos pelos nossos pecados, derramará sobre estas almas um tesouro incomparável de graças e tornar-se-á para eles um refúgio seguro para toda a vida e, em especial, na hora da morte. Vamos ver também, depois eu vou falar com mais calma, das promessas, né? Para todos aqueles que cumprem a devoção do Sagrado Coração de Jesus, existem 12 grandes promessas que o Sagrado Coração de Jesus fez através de Santa Margarida Maria, mas isso a gente vai deixar para o tema de uma outra vez. B. O exercício principal dessa devoção, lembra que o segundo propósito, né? O primeiro propósito é atrair os corações mais endurecidos. Então, a imagem do Sagrado Coração de Jesus como gesto concreto disso. Aliás, não só a imagem, a imagem, a devoção, a veneração, melhor dizendo, da imagem do Sagrado Coração de Jesus, somado ao ato de consagração pessoal ao Sagrado Coração de Jesus, principalmente na primeira sexta-feira do mês. Sempre, mas principalmente nas primeiras sexta-feiras do mês. O segundo propósito, como nós vimos, é o propósito de reconduzir as almas ao fervor da caridade. Para isso, o exercício principal será a prática da caridade fraterna. Não tem como reacender em nós a chama do fervor se não colocamos isso em prática.
Eu sempre gosto de utilizar comparações que possam ajudar os fiéis a pensar melhor, né? Então eu sempre digo o seguinte: o melhor cozinheiro do mundo, ele não aprendeu a fazer todas as suas receitas da noite para o dia, né? Certamente já queimou alguma receita, certamente já estragou alguma coisa, e o que faz com que ele vai se aprimorando? É a prática, né? E isso em tudo na nossa vida, né? Isso em tudo na nossa vida. Primeira vez que a gente vai fazer alguma coisa, a gente está inseguro, não faz bem feito, mas se eu vou fazendo aquela atividade com mais e mais e mais e mais frequência, o esperado é que com a prática venha a perfeição, ou pelo menos algo próximo da perfeição. Na devoção não é tão diferente assim. Então veja, não basta eu vou pedir a Deus: afervore em mim o dom da vossa caridade. Acendei em nós, ó Espírito Santo, a chama do vosso amor, afervorai em mim. Ok, mas o que eu também estou fazendo? Qual é a minha contribuição? Percebe que muitas vezes as pessoas pedem para Deus, mas também não se mexem para fazer algo acontecer. Então, se por um lado pedimos a graça de Deus, por outro lado, de que maneira Deus vai afervorando em nosso coração a chama da caridade? Na medida em que eu vou colocando em prática esta caridade. Lembrando aquilo que já nos dizia o apóstolo São Tiago, lá na Epístola de São Tiago, capítulo 2, no versículo 17, onde ele diz que a fé sem obras é morta, né? A fé sem obras é morta. Então eu posso saber toda a teologia, posso saber toda a doutrina, fazer um discurso muito bonito, gravar um montão de vídeo na internet falando e acontecendo, mas falhei na caridade, falhou com tudo. 1 Coríntios, capítulo 13: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu dê a minha roupa aos pobres, ainda que eu jogue o meu corpo para as feras, se eu não tiver caridade, serei como um símbolo que soa em vão. Em vão. Então está aqui, para que Deus afervore em nós a chama de sua caridade, é necessário que a gente também vá exercitando e colocando em prática esta caridade fraterna. E é importante que essa caridade fraterna comece entre nós. Quando a gente fala em caridade, a maioria das vezes as pessoas pensam em dar uma comida para um pobre, dar uma roupa lá para quem perdeu tudo na enchente. Tá certo, são gestos de caridade, não estou negando isso. Só que o ponto que eu quero chegar de reflexão é que muitas vezes, quando se fala em caridade, a gente pensa nos terceiros e esquece dos que estão do ladinho de nós, bem do lado de nós. Quantas vezes essa caridade falhou dentro da própria casa? No trato para com o marido, para com a esposa. Quantas vezes fui grosseiro para com meus pais, grosseiro para com meus filhos? Quantas vezes eu poderia ter ajudado? Não vai cair a minha mão. Não, eu vou te ajudar. Ô mãe, vou lavar essa louça aqui para você, sem esperar mandar, sem esperar, não, vou te ajudar aqui. Vamos dividir as tarefas. Afinal de contas, mora todo mundo debaixo do mesmo teto, não tem empregado ali, não tem... eu trabalho enquanto o outro... Não, percebe? No próprio trato do dia a dia mesmo, para os estranhos da rua: oi, querida, tudo bem? Como é, querida? Oh, meu amor, não sei. Às vezes com os da gente dentro de casa: o que é? Fala logo. Que a caridade nossa comece nos pequenos gestos. Se eu sou fiel no pouco, Deus me confia muito mais. Então não interpretemos a caridade somente de uma forma mais longínqua, né?
mas que a prática da caridade se torne algo que faça parte do nosso dia a dia, né? Que esteja realmente ao nosso redor. E por fim, o terceiro propósito, que é santificar ao mais alto grau as almas. Como que eu posso alcançar isso? De que maneira concreta eu posso alcançar essa santificação? Também com gestos concretos, Deus vai realizando em nós esta santificação. E humildade, renúncia de si mesmo, pureza das intenções, conformidade com a vontade de Deus, confiança em Deus, abandono de si mesmo a Deus, a aceitação amorosa da cruz. Todos esses itens são essenciais para a nossa santificação pessoal. Então percebem como a devoção do Sagrado Coração de Jesus é um grande combate ao jansenismo? Porque o bispo Cordélio Jansen dizia que a gente não pode fazer absolutamente nada pela nossa salvação. E a devoção do coração de Jesus ensina exatamente o oposto. Sem a graça de Deus, é claro que a gente não pode fazer nada, mas podemos contribuir também. Alguma coisinha que a gente possa fazendo, Deus vai nos concedendo a sua graça e nos santificando, nos abençoando, na medida em que também nós vamos colocando em prática algumas coisas, algumas virtudes. Por fim, a devoção ao Sagrado Coração de Jesus deve ser uma devoção reparadora, isto é, um meio eficaz de desagravar os pecados e as ingratidões da humanidade, oferecendo a Deus Pai as intenções, os atos, as virtudes e todos os méritos de seu divino Filho, unindo os meus pobres gestos aos gestos de nosso Senhor. Então, muito interessante isso, porque o coração de Jesus é Ele quem se oferece como satisfação pelos nossos pecados. É aquilo que aconteceu na cruz. É a melhor oferta que pode ser feita. A melhor oferta que pode ser feita. Porque é a oferta do próprio Filho que está se oferecendo ao Pai. E aí o que acontece? É impossível que essa oferta seja rejeitada. Por que essa oferta jamais vai ser rejeitada pelo Pai? Porque é seu próprio Filho que está oferecendo. O Pai jamais vai rejeitar algo que o Filho esteja oferecendo. E nós então, por graça, aproveitamos dessa ocasião de graças e unimos nossos trabalhos, dores, sofrimentos, alegrias, unimos-nos ao Sagrado Coração de Jesus, porque temos a certeza de que Ele se oferece ao Pai e o Pai aceita e, portanto, junto com Ele são aceitos também os nossos pequenos oferecimentos. Aliás, essa é a oração que todo associado do apostolado da oração deve fazer diariamente, chamado oferecimento do dia. Ofereço-vos ao meu Deus, em união, olha só que bonito, ofereço-vos ao meu Deus, em união com o Santíssimo Coração de Jesus, por meio do coração imaculado de Maria, todas as obras, sofrimentos, alegrias deste dia, em reparação das minhas muitas e graves ofensas e das ofensas do mundo inteiro e etc. Então, assim como Ele se oferece diariamente nos nossos altares, que belíssimo isso! Então eu ofereço aquilo que eu sofro, também ofereço minhas alegrias, ofereço minhas provações, ofereço tudo isso em união com o coração de Jesus, em prol da reparação dos meus pecados e dos pecados da humanidade inteira. Ofereço junto com o coração de Jesus, diariamente. Portanto, é uma devoção de reparação da honra divina que foi ultrajada. Algo semelhante a gente vê acontecer na Santa Missa.
ali no final do cânon, quando o padre está terminando o cânon, e ele então ergue a sagrada hóstia e o sagrado cálice e diz: per ipsum et con ipso et in ipso est tibi Deo Patri omnipotente, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Por ele, com ele e nele, ou por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso. É um oferecimento. É um oferecimento. Nós nos oferecemos também por ele, com ele e nele. Então nos unimos ao Sacratíssimo Coração de Nosso Senhor, para que está se oferecendo ao Pai, na certeza de que essa oferenda será sempre agradável aos olhos do Pai. Por quê? Porque não é a minha oferenda, mas é a oferenda do Filho. É a oferenda do Filho. Isso é lindo demais. É uma riqueza espiritual imensa. Bem, por hoje nós vamos parar por aqui. Para a continuidade, para a próxima catequese sobre a devoção do Sagrado Coração de Jesus, nós vamos continuar falando então sobre o conteúdo das aparições, né? Qual foi o conteúdo das aparições do Sagrado Coração de Jesus a Santa Margarida Maria, e também as divinas promessas, né? Então, nas próximas catequeses, o tema será esse, né? O conteúdo das aparições e as divinas promessas que foram feitas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém.